Boa noite. Bom, no jornal de hoje, o nosso assunto vai ser educação matemática como campo de pesquisa e profissional. E nos comentários de hoje, para esse papo, nós temos o Jorrei Sem Querer Barbosa e o Dário Feio Retina, né? Jorrei, a primeira pergunta aqui. Qual a diferença entre matemático e educador matemático? Bom, Luquinhas, boa noite. Bom, mas tem diferença sim, tá? Falando aqui rapidamente, o matemático ele tem fundamentos teóricos na própria matemática e o seu interesse em estudo e pesquisa é na matemática em si. Já o educador matemático ele tem fundamentos teóricos na matemática, mas também fundamentos teóricos na educação, né? Então, o seu interesse em pesquisa e a produção de conhecimento, né, que o educador matemático tem, um pesquisador, né? O seu interesse está voltado ali no processo de ensino e de aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Certo, certo. Mas o que o educador matemático pesquisa? Ele produz conhecimento para matemática? Não, o educador matemático, né, como eu já disse antes, ele tem um interesse, né, em estudar, em pesquisar no processo de ensino e de aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Então, o educador matemático, né, ele produz conhecimento para a própria educação matemática, né? A gente entende a educação matemática como um campo de pesquisa. Certo? Então, entendemos a matemática como uma área, como um campo de pesquisa e a educação matemática também. Mas o que caracteriza a educação matemática no campo de pesquisa? Como é caracterizada, por exemplo, a matemática? Olha, a educação matemática, né, nós podemos entender como uma especialização do estudo, né, educacional. Então, educação é uma área de pesquisa, uma grande área, e educação matemática, ela carrega esses aspectos, né, da educação, da pesquisa educacional, porém, né, com um terreno ali norteado pela matemática. Então, o pesquisador de educação matemática, ele pesquisa, né, a partir dos conhecimentos matemáticos, métodos, metodologias, todos aqueles aspectos, né, que nós temos nos estudos da educação, porém voltado para o processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Certíssimo, agradeço muito a sua participação, Jorrei Sem Querer Barbosa. E hoje nós vamos ver como é que está o tempo para a educação matemática. Como é que está o tempo aí, Cláudio? Boa noite, Luquinhas, e a todos. Bom, o tempo está propício para pesquisa e educação devido aos diversos temas e aspectos educacionais que nós temos aqui mesmo no Brasil. A previsão é que nos próximos anos sejam postos mais esforços para que professores e educadores matemáticos possam registrar as suas aulas, as suas práticas, para contribuir na produção de conhecimento na área em educação matemática. Lucas. Bom, agora com participação do Dário Feio Retina. Dário, eu tenho uma pergunta para você. A gente viu o que o educador matemático tem de diferente de matemático e a educação como campo de pesquisa, mas o que o educador matemático faz no campo profissional? Como age o educador matemático profissionalmente? Boa noite, Luquinhas. Boa noite a todos. Bom, o educador matemático e o professor de matemática, né, estão relacionados com a prática do ensino de matemática. O educador matemático, né, ele relaciona a matemática como um meio, né, ele consegue organizar então os conhecimentos matemáticos que vão ser ensinados de acordo com cada etapa, certo? Do ser humano. E ele também, né, estuda, ele tenta, né, relacionar os métodos, né, mais adequados para determinadas situações para o ensino de matemática. Só que o educador matemático, no seu campo profissional, né, ele está diretamente relacionado com a prática, claro. Não desvencilhando ali, não desvinculando, né, a teoria. Claro, sempre tem que haver um estudo contínuo desses conhecimentos teóricos, né, relacionado à prática do ensino e da aprendizagem. Mas, no campo profissional, é claro, diretamente relacionado à prática. Certo, muitíssimo obrigado pela sua participação, Dário Feio Retina. E o que nós podemos concluir disso é que nós temos diversas formas de se olhar e estudar matemática, né? Seja pela matemática em si ou visando o processo de ensino-aprendizagem, como vimos aqui, a educação matemática. E o que nós podemos tirar disso, afinal de contas, né? É que se alguém me perguntar o que é matemática, eu vou ter várias coisas para responder. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Tchau, tá acabando aí, ó. Op, op, op.